Outubro de 1962. O comando da estratégia aérea norte-americana lança um alerta máximo para suas defesas militares. O país está muito perto de uma guerra nuclear. Cada um dos bombardeiros tem um alvo. Nos Estados Unidos e em Moscou, acusações e negativas. Estou preparado e vou aguardar sentado por uma resposta. As forças norte-americanas estão preparadas para um ataque maciço. No mar, no ar ou em terra, armas nucleares estão nas mãos de capitães ou majores. Se ordenássemos que usassem uma arma, seríamos atendidos. Iríamos mandar os soviéticos para fora dali e depois ensinar a eles que aquele hemisfério era nosso e que nós iríamos acabar com o Castro de uma vez por todas. O mundo volta sua atenção para a ilha de Cuba, onde homens, mulheres e crianças são mobilizados para se defender contra uma invasão iminente. Na Casa Branca e no Kremlin, a comunicação é escassa e poucos conseguem dormir. Uma questão foi levantada. Quem estava no comando da União Soviética? E nessa hora soubemos que estávamos realmente em perigo. O destino do mundo inteiro estava em risco. A guerra seria nuclear. Havia poucas dúvidas a esse respeito. Houve pânico. As pessoas achavam que era isso mesmo que iria acontecer. Não pensavam em outra opção. Eu disse para minha esposa, não vou trabalhar hoje. Eu não sei como será o dia de amanhã. É bem possível que eu nem esteja vivo. DEFCON 2, o mais alto estado de prontidão na escala militar norte-americana a um passo da guerra nuclear. A crise dos mísseis. Alerta máximo. Eu sou Tom Clancy. A maioria me conhece como escritor de romances que envolvem armas nucleares entre superpotências. Mas durante o mês de outubro de 1962, o que aconteceu não foi ficção. Foi realidade. Em Washington, Moscou e Havana e em alto mar. A crise dos mísseis em Cuba aproximou o mundo de uma guerra nuclear como jamais havia ocorrido. Mas muito do que realmente aconteceu nos bastidores foi mantido em segredo até recentemente. Agora, 40 anos depois, aqueles que estavam na linha de frente da crise, comandantes de mísseis, capitães de submarinos e espiões secretos, nos contam que estivemos mais perto de uma guerra nuclear do que se imaginava. A capacidade de lançamento dependia, em ambos os lados, da confiabilidade em oficiais de médio escalão, homens que não hesitariam em acionar as terríveis armas se recebessem ordens para isso. E o que é pior, uma guerra nuclear poderia facilmente ter começado por acidente. Por dias viveu-se um estado de incerteza, quando pela primeira vez os Estados Unidos entraram em DEFCON 2. Eu sou Tom Clancy e essa é a história da crise. No apogeu da Guerra Fria, o líder da União Soviética, Premier Nikita Khrushchev, analisa seu próximo passo. Ele sai para caminhar com seu ministro da Defesa, Marshal Malinovsky, às margens do Mar Negro. Quando os dias estão claros, pode-se ver as margens do litoral turco do outro lado do Mar Negro. Malinovsky e Khrushchev caminhavam pela praia e discutiam. E de repente, Malinovsky disse: "Olha, Nikita, é a Turquia. Há mísseis americanos por lá." E Khrushchev reagiu: "Temos que pensar no assunto e fazer alguma coisa." E o próprio Khrushchev teve uma ideia. A Cuba de Fidel Castro é uma ilha comunista em um mar dominado pelos americanos. Uma pequena base de apoio para Khrushchev no hemisfério ocidental. Mas Cuba era um aliado que poderia ser perdido a qualquer momento. Os Estados Unidos estavam tentando derrubar Castro desde 1961, primeiro por pequenas infiltrações e depois, finalmente, através de uma invasão de exilados cubanos treinados, armados e patrocinados pela CIA. Essa missão na Baía dos Porcos foi um fracasso. A invasão da Baía dos Porcos em 1960 foi uma combinação de ações dos Estados Unidos contra a Revolução Cubana. Após a invasão frustrada da Baía dos Porcos, Moscou obteve provas de que realmente havia planos de intervenção em andamento. Pelo menos Washington sustentava esses planos.
A solução de Khrushchev foi fazer em Cuba o que os Estados Unidos haviam feito na Turquia: colocar mísseis bem debaixo do nariz do inimigo. A posição estratégica da União Soviética iria melhorar do dia para a noite com uma jogada audaciosa. A Cuba de Fidel estaria protegida de invasões iminentes, e o prestígio e poder de barganha de Khrushchev aumentariam. O general Gribkov, sendo ministro da Defesa em Moscou, liderou o planejamento da operação supersecreta. Não ocorreram conversas telefônicas nem se escreveram cartas. Não houve códigos. Nada. O codinome da operação foi Anadyr, uma fria cidade da Sibéria, forma inteligente de desviar a atenção do lugar tropical para onde iam. Foi decidido que enviariam uma missão a Cuba para que se discutisse a ideia. No terceiro dia, Fidel disse: se isso é necessário e de interesse da Revolução Mundial e da União Soviética, então concordamos. Com o consentimento de Castro, a Operação Anadyr se inicia. Foi a maior operação marítima da história soviética. Os soviéticos tinham apenas 4 meses para organizar, transportar e instalar 60 mísseis nucleares e 40 mil homens em uma ilha a 13 mil quilômetros de distância. E tudo deveria ser feito em segredo. Nos portos soviéticos, 85 navios são preparados para a partida. Juntos, transportariam 60 mísseis balísticos, jatos e mais de 40 mil homens para um local desconhecido. Para despistar, alguns soldados receberam roupas de frio. Mesmo os capitães dos navios não têm ideia de para onde estão indo. Antes de zarpar, recebemos 3 pacotes selados numerados, 1, 2 e 3. No primeiro estava escrito para ser aberto após a saída do território soviético. Conforme os navios passavam através do Estreito de Bósforo na Turquia, o segundo envelope foi aberto. Ele continha ordens para que os navios seguissem além do Estreito de Gibraltar e pelo Oceano Atlântico. No terceiro pacote estava a ordem para seguir para Havana, Cuba, e tudo se esclareceu. Conforme os navios se aproximavam de águas caribenhas, eram observados de perto por aviões norte-americanos, que tinham razões para suspeitar. Em 1961 e 62, o sistema militar americano desenvolveu planos de contingência para uma invasão a Cuba em larga escala. O codinome da missão: o Plan 316. As aeronaves da Marinha Americana voavam a apenas 60 metros de altitude e fotografavam a misteriosa carga dos navios. Quando estávamos a 2 ou 3 dias de Cuba, notamos que a aeronave de reconhecimento americana estava acima de nós. Pelo resto da viagem, um helicóptero americano ficou pairando sobre nossas cabeças, quase tocando o mastro do navio. As fotografias das patrulhas da Marinha são levadas a Washington. O filme é recebido por uma equipe de elite de analistas no reservado Centro Nacional de Interpretação Fotográfica, o NPIC. Dino Brudioni esteve no comando da equipe do NPIC. Durante o ano de 1962, vimos um navio atrás do outro carregando suprimentos a Cuba e observávamos a todos eles. Os cargueiros haviam sido fotografados no Bósforo e, quando saíram de lá, foram fotografados novamente de nossas unidades na Sicília e em Gibraltar. E todas essas fotos chegaram para nós. Brugione e seus colegas ainda não haviam conseguido ver a carga do navio, mas podiam tirar conclusões a partir do que já estava visível. As fotografias mostravam engradados nos convéses dos navios. Tínhamos um bom conhecimento dos engradados que os soviéticos utilizavam para carregar aeronaves, porque os observamos no Egito, na Síria e em outros países que estavam recebendo auxílio da União Soviética. Conseguimos medir o engradado com precisão. De certo modo, podíamos recriá-lo na forma de uma caixinha e ver o que caberia dentro. Os navios soviéticos desembarcaram no porto de Mariel, em Cuba.
As fotografias da vigilância norte-americana confirmaram o conteúdo dos engradados. Bombardeiros a jato, barcos patrulha e caminhões. Eram claramente armas para Cuba. Mas não havia evidência fotográfica de mísseis nucleares. Para os soviéticos, o segredo estava seguro. O jovem Major Mikhail Gurnov liderava uma das equipes de engenheiros de mísseis. Iríamos desembarcar em Mariel somente à noite. Os mísseis estavam no hangar maior e só poderíamos transportá-los depois das 3 da manhã. A movimentação noturna mantinha os mísseis longe dos olhos da vigilância norte-americana. No entanto, o desafio maior era manter a operação secreta para os civis cubanos. Jorge Risque era secretário do partido do governo cubano. Dizíamos que era um segredo aberto. Um segredo conhecido por milhões de cubanos. Por exemplo, havia casos em que tínhamos que demolir uma casa em uma pequena aldeia para permitir que os grandes caminhões de mísseis virassem uma esquina. Os soldados soviéticos se vestiam à paisana e não estavam autorizados a falar russo. Quando as tropas chegaram aos locais designados, as condições continuaram difíceis. Não havia alojamentos. Tivemos que construí-los nós mesmos. Não queríamos ir dormir. Tínhamos medo de que os insetos nos picassem. Enquanto isso, eram observados a 23 mil metros de distância. O norte-americano U-2 era um avião espião que voava a grande altitude e carregava câmeras com filmes de alta resolução. Esses filmes produziam negativos do solo a 22 quilômetros de distância. O U-2 podia ver pequenos detalhes, pequenos veículos, homens, trilhas de pneus. Mas agosto de 1962 foi um mês nublado. Os voos do U-2 foram adiados por 3 semanas cruciais. O esconderijo dos mísseis soviéticos continua em segredo. 29 de agosto. Um avião espião é finalmente liberado para um voo sobre Cuba. Quando o filme dessa jornada é analisado pelo NPIC, eles descobrem os primeiros sinais reais de problemas. Em uma missão do dia 28 de agosto, nós vimos esses objetos. Essa amostra aqui parece a estrela de Davi. Os analistas fotográficos reconheceram a amostra graças a fotografias anteriores de reconhecimento de locais onde estavam armas soviéticas. Não havia dúvida. Os objetos eram conhecidos como SAMs, ou seja, mísseis antiaéreos. Nesses locais foram descobertos mísseis do tipo SA-2. Problema número 1. SAMs SA-2 são capazes de abater uma aeronave U-2. Problema número 2. O fato de os soviéticos terem instalado essas sofisticadas armas antiaéreas indicava que estavam protegendo algo muito maior. Mas até aquele momento, os mísseis nucleares estavam muito bem escondidos. Os mísseis tinham 30 metros de comprimento e eram colocados em varas cobertas por tendas. Então, lá de cima só dava para ver as tendas. Quando o Major Richard Heiser decolou da base da Força Aérea Edwards, na Califórnia, em um voo do U-2 sobre Cuba, a situação entre os soviéticos e os americanos era um impasse. Os soviéticos estavam a dias de começar a operar os mísseis nucleares. Os americanos sabiam que alguma coisa perigosa estava acontecendo em Cuba, mas não sabiam precisar o quê. Na ilha de Vieques, próxima à costa de Porto Rico, os fuzileiros navais americanos ensaiavam a Oplan 316, uma preparação para a invasão de Cuba em alta escala. O Major Richard Heiser retornou de um voo de 6 horas sobre Cuba e aterrissou seu avião espião U-2 na base da Força Aérea de McCoy, em Orlando, na Flórida. O filme é levado para a base da Força Aérea de Offutt, em Nebraska, e para o Centro Nacional de Interpretação Fotográfica, em Washington, para análise. O piloto Michael Davis tinha 23 anos e era analista fotográfico na base de Offutt. Eu entrei na BB-12, que era o lugar onde a todo instante passávamos informações aos generais. O Major Olson estava lá. Ele disse: "Esta é a sua mesa, aqui está o filme, vamos começar." Era por volta de 1 da manhã.
Eu disse, onde está o círculo? Então retiramos a foto da tela e o círculo do míssil apareceu. Eu disse, vamos olhar no centro e vimos algumas coisas. Após examinar o filme durante horas, Davis encontra uma série de formas cilíndricas que pareciam estranhamente familiares. Mais tarde, no NPIC em Washington, Dino Brugione e sua equipe chegam à mesma conclusão. Nós vimos 8 objetos de 20 metros de comprimento e vimos também 2 objetos de 30 metros de comprimento. E eles eram estranhos àquele ambiente. Brugione e Davis haviam feito descobertas com graves implicações. As medidas dos objetos casavam perfeitamente com mísseis balísticos soviéticos de médio alcance tipo SS-4. Mísseis que tinham ogivas nucleares. Estávamos convencidos de que o que havíamos encontrado era um campo de mísseis SS-4 prontos para lançamento. Os mísseis soviéticos SS-4 têm um alcance de 3.200 quilômetros. Se fossem lançados de San Cristóbal, em Cuba, atingiriam Washington, Baltimore, os quartéis generais do Comando de Estratégia Aérea em Nebraska e todo o sudeste dos Estados Unidos. Conforme o pessoal do NPIC ia analisando as fotografias, encontravam esconderijos de SS-4 um atrás do outro. Eles trabalharam durante a noite até o chefe do NPIC, Art Landau, chegar na manhã seguinte. O Landau chegou de manhã e olhou para eles e soltou um suspiro. Ele disse, isso é um problema. Isso é grande problema. Art Landau, chefe do NPIC, vai à Casa Branca para colocar o presidente Kennedy e seu Conselho Nacional de Segurança a par da situação. A reunião, como muitas outras ocorridas durante a crise, é secretamente gravada pelo presidente Kennedy e só recentemente veio a público. Na sala com o presidente estiveram Marshall Carter da CIA, o secretário da Defesa Robert McNamara, o procurador-geral Robert Kennedy, o assessor de Segurança Nacional McGeorge Bundy e outros assistentes importantes. O grupo ficou conhecido pelo nome de Comissão Executiva do Conselho de Segurança Nacional, ou EXCOM. This is a result of the photography taken Sunday, sir. There's a medium-range ballistic missile launch site and 2 new military encampments on the southern edge of the Sierra de Rosario, west-central Cuba. Where would that be? West-central, sir. The launch site of one of the encampments contains a total of at least 14 canvas-covered missile trailers measuring 67 feet in length. How do you know this is a medium-range ballistic missile? The length, sir. Os soviéticos tinham dado um passo audacioso. A discussão girou em torno de uma solução rápida, ataques aéreos para destruir os locais dos mísseis balísticos antes que começassem a operar. I think it's extremely important that our discussion be founded on this premise. Any airstrike will be planned to take place prior to the time they become operational, because if they become operational before the airstrike, I do not believe we can state we can knock them out before they can be launched, and if they're launched, there is almost certain to be chaos in part of the East Coast or the area in a radius of 600 to 1,000 miles from Cuba. O que ninguém sabe em Washington é que pelo menos um sítio de mísseis balísticos está para começar a operar. No momento em que o presidente Kennedy recebeu aquela notícia, nossos mísseis já estavam posicionados e nós estávamos prontos. Em Washington, o presidente Kennedy analisa suas opções militares. No, sir. It's a matter of 7 days after the airstrike, assuming the airstrike starts the first next week. You get 6 divisions or 7 divisions in Cuba in 7 days? No, sir. There are two plans we have. One is to go at maximum speed, which is the one referred to by Secretary Lackmeyer, about 7 days after the strike. We put in 90,000 men in 11 days. If you have time, if you give us more time, so we get all the advanced preparation and pre-positioning, we put the same 90,000 in 5 days. A outra opção seria fazer o bloqueio naval de Cuba para evitar a entrada de novas armas soviéticas. Mas os militares queriam a invasão. Kennedy precisa de tempo para decidir.
ele ordena um aumento nos voos de vigilância do U-2. O que ninguém sabia na XCOM é que os soviéticos em Cuba também possuíam armas nucleares de campo de batalha. Eram mísseis de curto alcance com capacidade para dizimar um exército invasor. As tropas americanas poderiam deparar-se com essas armas quando desembarcassem nas praias cubanas. Não sabiam também sobre a ameaça nuclear que vinha pelo oceano. 4 submarinos soviéticos fortemente armados iam em direção ao Caribe em alta velocidade. Nikolai Shumkov era o capitão de um deles. Nosso submarino estava armado com 22 torpedos. E um deles era nuclear. 3 porta-aviões da Marinha norte-americana patrulhavam o Caribe, inconscientes da ameaça submarina que se aproximava. Até onde eu sei, se tivesse recebido ordens para lançar o torpedo nuclear, eu certamente teria mirado em um porta-aviões. E havia muitos deles naquela área. Mas a maior ameaça nuclear aos Estados Unidos estava para ser descoberta. No NPIC, em Washington, a equipe de Dino Brudione analisava o mais recente filme do U-2. As missões tinham levantado voo nos dias 16 e 17 e nós encontramos essas marcas tipo ranhuras na fotografia. Imediatamente as reconhecemos como mísseis balísticos de alcance intermediário que poderiam ser lançados de Cuba e percorrer mais de 3.500 quilômetros. Eu peguei um mapa e desenhei o arco e vi que essa distância iria cobrir completamente os Estados Unidos, com exceção do extremo noroeste. Na XCOM, rapidamente se torna evidente que uma resposta soviética à invasão americana poderia significar a destruição quase completa dos Estados Unidos. No dia seguinte, o presidente Kennedy se encontra com o ministro das Relações Exteriores soviético Andrei Gromyko para discutir a natureza dos carregamentos de arma a Cuba. Gromyko nega que haja em Cuba qualquer arma para uma ofensiva. Kennedy podia provar que havia, mas resiste à tentação de confrontar Gromyko com evidência fotográfica. Se ele decidisse tomar uma ação militar contra o sítio dos mísseis ou invadir a ilha, ele iria precisar do elemento surpresa. Na manhã seguinte, 19 de outubro, o presidente Kennedy se reúne com o Estado-Maior das Forças Armadas. Os oficiais militares superiores eram a favor dos ataques aéreos seguidos pela invasão. Kennedy discorda. Ele sabia que os soviéticos iriam retalhar atacando Berlim. Mesmo com a negativa dos soviéticos, com o Estado-Maior das Forças Armadas exaltado e com Berlim pesando em sua consciência, o presidente Kennedy mantém as aparências saindo em viagem oficial para o meio-oeste. Sem que os americanos soubessem, o primeiro sítio de mísseis em Cuba já havia começado a operar e poderia efetuar lançamentos em 5 horas. Um regimento estava pronto para combate no dia 20. Devido a atrasos nos equipamentos, nosso regimento só ficou pronto no dia 25. No Caribe, a tensão nos submarinos soviéticos é alimentada por um silêncio sinistro dos rádios. A comunicação por rádio parou. O silêncio era completo. Não havia comunicação via rádio de jeito nenhum e achamos estranho. Pensamos que a situação era anormal, mas não sabíamos o que estava acontecendo. Shumkov não estava em contato com seus comandantes, mas a Marinha Americana estava em contato com Shumkov. Estávamos sendo caçados por aviões antissubmarinos. O porta-aviões Essex estava nos bloqueando. Sua missão era não nos deixar passar pela defesa. Era um problema insolúvel. Em Washington, na ausência do presidente, a XCOM chega a um consenso. O bloqueio foi batizado de quarentena pelo secretário de Estado Dean Rusk, porque possuía semelhanças com a infame barreira soviética em Berlim em 1948. Continuam a ser discutidos os planos de ataques aéreos seguidos de uma invasão a Cuba. Enquanto isso, a quarentena está em ação. O procurador-geral Robert Kennedy liga para o presidente e sugere que ele volte de Chicago para ouvir as propostas da XCOM. Alegando um resfriado, o presidente Kennedy deixa Chicago. O Oplan 316 preparava-se para a invasão de Cuba já fazia 10 meses.
Mas agora havia uma nova urgência. O tempo que os fuzileiros tinham para desembarcar em Cuba era de apenas 8 dias após o início dos ataques aéreos. O Oplan 316 envolvia 500 mil homens, incluindo 40 mil fuzileiros e quase 15 mil paraquedistas, além de 1.000 aeronaves e 180 navios. Os elementos da 1ª Divisão de Fuzileiros saíram do acampamento Pendleton, na Califórnia, para uma viagem através do Canal do Panamá em direção ao Caribe. Tom Brooks era um oficial da inteligência naval e estava na força-tarefa. Estávamos muito entusiasmados quando saímos de San Diego, ansiosos para pegá-los. Iríamos mandar os soviéticos para fora dali e depois ensinar para eles que aquele hemisfério era nosso e que nós iríamos acabar com o caso de uma vez por todas. Quando o presidente Kennedy retorna à Casa Branca, ele não tinha ideia de quantos soviéticos havia em Cuba. E também não sabia que suas tropas poderiam estar indo em direção ao campo de batalha. Nesse mesmo dia, a CIA observa que em pelo menos um dos regimentos soviéticos, os mísseis balísticos estavam prontos para serem disparados a qualquer momento. Kennedy queria que os ataques aéreos tivessem acontecido antes que os mísseis estivessem prontos. Aquela janela havia então sido fechada. Para realizar a invasão, os desembarques ocorreriam ao nordeste e ao noroeste da costa cubana. Além disso, os fuzileiros irromperiam pela Baía de Guantánamo para atacar o que imaginavam ser 8.000 soldados lutando em conjunto com o exército cubano. Mas as tropas soviéticas que os aguardavam em Cuba eram muito mais numerosas do que os americanos jamais poderiam estimar. Havia grande relutância em acreditar que eles estavam organizados em unidades de combate em Cuba e que, na verdade, iriam travar batalha com as forças americanas. E o pior de tudo, o Oplan 316 não consegue prever a tática soviética para o uso das armas nucleares. Eu hesitava até em pensar em aonde aquilo iria nos levar. Nós não estávamos preparados para um ataque nuclear de jeito nenhum. 22 de outubro. Os navios da Marinha Americana recebem ordens para levar adiante o bloqueio de Cuba, preparando o terreno para a revelação dos planos ao comboio soviético. O secretário de Defesa Robert McNamara ordena que as famílias americanas e seus dependentes deixem a Baía de Guantánamo e também despacha fuzileiros para reforçar a base. Em Havana, Fidel Castro também se prepara para o pior. Ao meio-dia do dia 22, foi anunciado que Kennedy iria se pronunciar à nação naquela noite. E nós sabíamos, assim que ouvimos isso, que o pronunciamento iria preocupar Cuba, pois os mísseis haviam sido descobertos. Às 15h50, as Forças Armadas foram postas em alerta. Às 17h45 soou o alarme de combate, o que significava que os homens estavam nas trincheiras com as armas nas mãos. O sistema militar americano entra em grande alerta e o mundo se prepara para o discurso de Kennedy. Às 19 horas do dia 22 de outubro, o presidente Kennedy faz o pronunciamento ao povo americano. Boa noite, caros cidadãos. Este governo, conforme prometido, manteve estrita vigilância sobre as tropas soviéticas que se instalaram na ilha de Cuba. Na semana passada, provas irrefutáveis determinaram que existe uma série de sítios de mísseis ofensivos em preparação na ilha. A proposta daquelas bases não pode ser outra, senão a de montar uma força de ataque nuclear contra o hemisfério ocidental. A política deste país será considerar qualquer míssil nuclear lançado de Cuba contra qualquer nação no hemisfério ocidental como um ataque soviético aos Estados Unidos. E se isso ocorrer, a União Soviética sofrerá retaliação. O discurso de Kennedy ecoa pelo mundo. A seriedade da crise está agora exposta. O Comando de Estratégia Aérea norte-americano eleva o estado de prontidão das Forças Armadas.
Quando Kennedy anunciou que os mísseis estavam instalados em Cuba, a situação ficou muito grave e a guerra era uma coisa que poderia acontecer a qualquer momento. Nós ouvimos o presidente Kennedy pelo rádio dizendo ao povo americano que estávamos à beira de uma guerra nuclear. Cerca de 10 tropas estavam reunidas na Flórida para a invasão de Cuba. Recebemos ordem dos quartéis-generais para que entrássemos em estado de prontidão de 4 horas para uso de nosso torpedo com ogiva nuclear. Khrushchev acreditava que nossos submarinos deveriam destruir tudo aquilo que tentasse parar nosso comboio. Eu considerava isso uma abordagem arriscada. As fotografias do U-2 haviam convencido os peritos em Washington de que havia mísseis soviéticos em Cuba. Mas para tornar as provas conclusivas para o resto do mundo, eram necessárias fotos em close que mostrassem detalhes. A responsabilidade de tirar essas fotos ficou a cargo do comandante da Marinha William Ecker, da Esquadra de Reconhecimento Fotográfico. Quando decolei, havia um estranho vento oeste e eu estava voando orientado pela bússola. E aconteceu de eu olhar para cima 10 ou 11 minutos depois e ver o contorno da cidade de Havana. Eram 11 horas e eu pensei, ai, eles vão saber que estamos chegando. Então virei um pouco mais para a direita em direção a Mariel, voei para o sul por uns 2 minutos e quando olhei para baixo, eles estavam lá. No dia 22, eles voavam sobre nós a uma altitude de apenas 100 metros. Conseguíamos até ver o piloto e seu capacete. Eu vi os mísseis e eles estavam cobertos por redes de camuflagem, mas eu conseguia ver que havia mísseis, lançadores, etc., em veículos de transporte. E todo tipo de equipamento também. Fiquei lá por 1, 2, 3 segundos e parti. Embora arriscada, a missão em alta velocidade de Ecker é um sucesso. E as fotografias tiradas não deixaram mais dúvidas. Vimos tendas armadas sobre os mísseis, 5 mísseis, combustível, veículos de transporte e, olhando de perto, enxergamos até mesmo homens caminhando. Esta fotografia foi tirada a uma distância de 76 metros na velocidade do som. Era esse o tipo de imagem que se deveria mostrar aos formuladores de políticas públicas para que tudo ficasse bem entendido. Pouco tempo após as negativas soviéticas, o embaixador da ONU, Adlai Stevenson, chega a Nova York para uma sessão do Conselho de Segurança armado com uma surpresa. Liderando a reunião estava o embaixador soviético Zorin. Stevenson o interrompe. Embaixador Zorin, o senhor nega que a União Soviética instalou e continua instalando sítios de lançamentos de mísseis de alcance médio e intermediário em Cuba? Sim ou não? O senhor terá a sua resposta no devido tempo. Estou preparado para esperar sentado pela sua resposta, se o senhor decidir assim. Mas Stevenson não espera. Ao invés disso, ele se lança em um discurso que iria chocar o mundo. E especialmente William Ecker. Ele vai para trás onde havia um cavalete, retira a capa que o estava cobrindo e lá estavam as fotografias, bem ali na ONU. Revelando os segredos da vigilância norte-americana, as fotografias de Ecker tornam o caso inegável. Com os navios americanos posicionados, a quarentena é posta em ação. 2 navios soviéticos, o Yuri Gagarin e o Kimovsky, vão em direção à linha de bloqueio. Entre eles, um dos submarinos que carregava um torpedo nuclear. Na Casa Branca, o secretário de Defesa McNamara narra a situação ao presidente. A guerra poderia ter começado dessa maneira. Os navios americanos atacariam o submarino soviético e o danificariam de alguma forma. Nesse caso, o comandante necessariamente usaria suas armas. O presidente Kennedy estava relutante em iniciar a guerra. Para nós, a tragédia era quase fatal.
Durante esse jogo de gato e rato com os americanos, gastamos quase toda a nossa bateria. O engenheiro me disse: a bateria está quase no fim, não podemos ficar submersos. Ou subimos à superfície ou afundamos. Eu decidi subir, o dia estava claro. Quando viemos à tona, vi navios estranhos, navios norte-americanos. Robert Kennedy diria mais tarde que esse foi o momento que mais aproximou o mundo de uma guerra nuclear. E foi nessa hora que o Comando de Estratégia Aérea americano lançou o alerta máximo para suas defesas militares. Quase 60 aeronaves do Comando de Estratégia Aérea carregadas com armas nucleares saem para voar dia e noite. Em solo, bombardeiros são carregados com armas nucleares, recebem seus alvos e são posicionados para alertas de 15 minutos. Eu pensei que se houvesse guerra e a invasão de Cuba, essa guerra seria nuclear. E isso iria resultar no desaparecimento de milhões e milhões de pessoas. Em 26 de outubro, chega à Casa Branca a informação de que os navios soviéticos haviam parado. De repente eu recebi uma mensagem do quartel-general ordenando que eu deixasse aquele local, voltasse cerca de 160 quilômetros e mantivesse posição estacionária. Parecia que os soviéticos tinham recuado. Naquele momento, pelo menos os primeiros tiros de guerra não teriam lugar no mar. Mas na terra e no ar, a ameaça de guerra nuclear era maior do que nunca. Durante os dias 25 e 26 de outubro, o Comando de Estratégia Aérea se manteve em estado máximo de alerta. Com o advento de uma guerra, o comando utilizaria uma parafernália eletrônica denominada Plano Operacional Integrado Único, ou CIOP. Um sistema que previa que todos os mísseis nucleares americanos, aeronaves e submarinos fossem lançados não somente contra Cuba, mas contra o mundo comunista. Somente o premier Khrushchev e o presidente Kennedy poderiam autorizar um lançamento, mas vários tipos de armas nucleares em ambos os lados poderiam ser disparadas sem autorização. A detonação de uma simples arma nuclear poderia levar rapidamente a uma devastação global. Por isso, a situação era muito perigosa. Estávamos todos nesse ponto em que uma ação poderia ser tomada sem a ordem direta de Khrushchev ou de Kennedy. Ela poderia ser tomada como resultado de um colapso nervoso entre nossos soldados. O bloqueio poderia ter parado os navios soviéticos que chegavam, mas 134 ogivas nucleares já haviam sido desembarcadas. Os 3 mísseis SS-4 já haviam começado a operar. Os engenheiros como Mikhail Burnov receberam ordens de Moscou para aumentarem a prontidão de lançamento para apenas 2 horas e meia. As ogivas nucleares para os mísseis são levadas para perto dos locais de lançamento. Nossa área de armazenagem das ogivas nucleares estava a 50 ou 60 quilômetros de distância. Por isso, só poderíamos atingir a prontidão para combate dentro de 5 horas e meia. A prontidão seria de 2 horas e meia quando tudo estivesse arranjado. Mas os soviéticos ainda não haviam tomado ações para prevenir os sobrevoos americanos. As forças cubanas, entretanto, estavam ficando mais agitadas por causa da contínua violação de seu espaço aéreo. Em oposição à complacência soviética, os cubanos dispararam armas antiaéreas sobre os aviões de reconhecimento americano. Com a crise se alastrando, a nova esperança de uma solução diplomática chega de uma fonte inesperada. O repórter da ABC, John Scully, se encontra com o diplomata soviético conhecido como Alexander Fomin no restaurante ocidental em Washington, a um quarteirão da Casa Branca. Seu nome verdadeiro é Alexander Feklesov. Como membro de um conselho, eu não podia revelar minha identidade porque era um agente secreto. E, além disso, era membro da inteligência russa em Washington naquela época. Scully havia falado com oficiais do Departamento de Estado e havia sido orientado sobre como conduzir a conversa.
O café foi servido e então, sem qualquer introito, ele disse que falava em nome da mais alta autoridade americana. Eu irei propor os termos para a solução da crise cubana. Primeiro, a União Soviética retira seus mísseis de Cuba e os Estados Unidos removem o bloqueio. Segundo, o presidente faz uma promessa pública de não retaliação a Cuba. Eu falei, tenho uma pergunta. O que você quer dizer com mais alta autoridade americana? E ele respondeu letra por letra. John Kennedy, presidente dos Estados Unidos. Em Moscou, Khrushchev escreve uma carta pessoal e muito emocionada a Kennedy, apelando para o fim da crise. Ele propõe a retirada dos mísseis baseado na promessa de Kennedy de encerrar a quarentena e não invadir Cuba. Quando a carta é finalmente recebida, decifrada e traduzida, já passa das 21 horas do dia 26. 12 horas depois, às 9 da manhã do dia 27, a ex-com se reúne novamente na Casa Branca. Enquanto os membros discutiam a carta conciliatória de Khrushchev, o presidente Kennedy recebe um comunicado que leu em voz alta. Premier Khrushchev told President Kennedy yesterday to withdraw offensive weapons from Cuba if the United States withdrew its rockets from Turkey. He did. Well, it's read by both the associations. Put it out so far as the Reuters and the same thing. He did. He didn't really say that, did he? He may not be putting out another paper. A ex-com acreditou que Khrushchev ou algum outro indivíduo linha dura em Moscou estava fazendo exigências adicionais, a remoção dos mísseis americanos Júpiter da Turquia. Recebemos duas mensagens diferentes em pouco tempo, sabe? E por isso uma questão surgiu não apenas em minha mente, mas na mente de várias outras pessoas. Quem estava no comando da União Soviética? Será que havia alguma incerteza sobre quem estava no comando e quem estava dando ordens pelo outro lado? E nessa hora soubemos que estávamos realmente em perigo. O perigo estava se tornando real. E para um homem seria fatal. Desde que os mísseis soviéticos haviam sido descobertos, a Força Aérea Americana sobrevoava Cuba periodicamente em missões de espionagem. Até aquele momento, os soviéticos haviam hesitado em abrir fogo. Às 9 horas da manhã, o Major Rudolph Anderson decola da base da Força Aérea de McCoy, em Orlando, na Flórida, para um sobrevoo em Cuba. Às 10 horas, horário local, ele guia seu U-2 para o porto de Baines. Em terra firme, indo contra as ordens de Moscou, o comandante soviético decide abrir fogo. O míssil percorre 22 mil metros pelo céu e explode próximo à aeronave, matando Anderson e fazendo o U-2 rodopiar em direção ao solo. A crise dos mísseis em Cuba faz sua primeira vítima. O presidente somente ficou sabendo da notícia às 16 horas durante reunião com a ex-com. U-2 was shot down. Low altitude, so they were shut down. Yeah, Bryson said it was not shut down. Pilot killed? Well, this is much of an escalation by them, isn't it? Um piloto americano havia sido morto e os militares querem dar uma resposta. São marcados para o dia seguinte ataques aéreos, procedendo uma invasão a Cuba, a não ser que Kennedy e Khrushchev consigam encontrar uma saída. Em Washington, o presidente decide enviar Bob Kennedy para se reunir com o embaixador Anatoly Dobrinin e apresentar uma oferta. Os soviéticos deveriam desmontar e imediatamente retirar seus mísseis de Cuba. Os Estados Unidos iriam encerrar o bloqueio com a promessa de não invadir Cuba. Mas Kennedy secretamente oferece mais um substancial incentivo. Os Estados Unidos também retirariam da Turquia os mísseis Júpiter da OTAN. Mas apenas se essa concessão fosse mantida absolutamente em segredo pelos soviéticos. Kennedy dá aos soviéticos 24 horas para responder. Os ataques americanos a Cuba ocorreriam dentro de poucas horas e a batalha nuclear está mais perto do que nunca. Entre aqueles que sabiam o que se passava, em Washington e Moscou, o medo era aterrorizante. Eu disse para minha esposa,
Não vou trabalhar hoje. Eu não sei como será o dia de amanhã. É bem possível que eu nem esteja vivo. O serviço secreto queria levar o presidente para um abrigo subterrâneo. Bom, eu estive lá embaixo, conheci aquele lugar. Aquela noite foi uma das piores que já passei na vida, porque fiquei pensando nas coisas que podiam acontecer e que eu estaria em um lugar seguro e minha família seria queimada, porque eu estava convencido de que Washington seria um dos alvos. Toda a humanidade estava a um passo do abismo nuclear. Estávamos a 2 horas do fim. 2 horas. Moscou, 28 de outubro, 3 horas da manhã. Os soviéticos tinham um anúncio a fazer. Uma mensagem pessoal de Khrushchev seria enviada ao presidente Kennedy. Desta vez, utilizaram a rádio Moscou ao invés de um telegrama. Khrushchev comunica que os sítios seriam desmontados e os mísseis retornariam à União Soviética. A crise estaria finalmente terminando? O presidente Kennedy adia a ação militar por 24 horas enquanto espera que a fotografia de reconhecimento daquele dia seja analisada. Os aviões saem e quando recebemos a fotografia, vemos que os soviéticos estão recuando. Podíamos ver que estavam retirando os mísseis e os lançadores. Estava claro agora que haviam cumprido com sua palavra. Nos meses seguintes, 60 mísseis balísticos e 134 ogivas nucleares são desmontados e embarcados de volta para a União Soviética. Uma grande tensão ainda permanecia, mas apesar disso, se encerrava um dos capítulos mais perigosos da história do século XX. Os Estados Unidos não entraram mais em DEFCON 2 desde então. Após algumas semanas à beira de uma guerra nuclear, ambos os lados tomaram medidas para que o confronto das superpotências jamais fosse conduzido no escuro e para que fosse encontrada uma saída. Graças a Deus existem as segundas chances. A crise dos mísseis em Cuba quase nos deixou sem nenhuma. Eu sou Tom Clancy. Obrigado por assistirem. Versão brasileira, Álamo.